Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um vídeo da série de vídeos Quem é Quem? Nessa série de vídeos a gente conversa com pessoas importantes do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, pessoas que continuam no departamento, fazendo do departamento a melhor instituição de ensino, pesquisa e assistência em saúde mental do Brasil. E no episódio de hoje eu tenho a honra de conversar com a professora doutora Ana Cristina Chaves. Professora, deixa eu colocar você aqui no vídeo para a gente te ver. Olá, seja bem-vinda. Olá, como vão? Boa tarde a todos. Professora, eu vou falar brevemente do seu currículo. Se eu falar alguma besteira, você me avisa, viu? Então, a professora Ana Chaves, ela é formada em medicina pela Santa Casa de São Paulo, fez residência em psiquiatria na Escola Paulista de Medicina, fez o doutorado também na Escola Paulista de Medicina, um doutorado sanduíche na Universidade de Toronto, no Canadá, fez o pós-doutorado em intervenções precoces em transtornos mentais, especialmente psicose, foi coordenadora do PROESC, Programa de Esquizofrenia, e é coordenadora do programa de primeiro episódio psicótico do departamento. A professora Ana Chaves foi uma pioneira no Brasil na área de intervenção precoce em transtornos mentais. Eu até bebi um pouco dessa fonte, que participei ali de algumas outras estratégias de intervenções precoces, sempre ouvindo as recomendações e os conselhos da professora Ana, às vezes não seguindo, né? mas sempre tendo ela como uma grande referência. A professora Ana Chaves também é uma figura marcante na residência médica do nosso departamento. Gerações e gerações de psiquiatras têm ela como referência. Assim. Eu tenho histórias maravilhosas da professora Ana Chaves, algumas que eu queria mencionar, que é assim, os residentes, final do R1, residente achando que entende tudo, né? Que é o expert, falando dos novos artigos, aí a professora Ana, vocês acreditam em tudo que vocês leem? E mostrando essa sabedoria que só uns anos aí de estrada que dão para saber que as modinhas vêm e vão na saúde mental, na psiquiatria, nos artigos. Então, professora Ana, é uma honra, assim, um grande prazer falar com a senhora, uma baita referência de profissional, de pesquisadora, enfim, é uma grande referência que nós temos no departamento. E assim, professora, para a gente começar essa conversa, a ideia dessa conversa é mostrar trajetórias das pessoas mais importantes do departamento e motivar um pouco os nossos jovens talentos, né? Que eles se espelhem nessas trajetórias de sucesso que a gente tem. E entender um pouco como é que isso aconteceu, né? Então, a primeira pergunta é como é que isso tudo começou, professora? Como é que foi para esse caminho aí da medicina, da psiquiatria, da pesquisa? Conta essa história. Olha, eu não tenho... Eu acho que eu andei vendo os outros vídeos aí, eu não tenho claro como foi que eu fui parar em medicina. Eu me lembro que eu apostei com meu pai que se eu entrasse na medicina ele me dava um carro. E aí eu entrei e ganhei um carro. Então, acho que foi um bom incentivo. Mas, assim, sinceramente, lembrar por que eu resolvi fazer medicina, sei lá, acho que deve ser coisas mais íntimas, né? Não sei. Coisas relacionadas com morte. Minha mãe morreu cedo, essas coisas. Mas não tem assim, eu sempre quis ser médica, sonhava em usar estetoscópio. Não teve isso. Da mesma forma, em relação à psiquiatria. Eu me decidi fazer psiquiatria no último ano, eu pensei em fazer patologia, anatomia patológica, porque eu gostava muito de fisiopatologia, essas coisas. Eu gosto de medicina em si, sem ser psiquiatria. Os mistérios aí, né? Eu gosto, eu sempre tive interesse, assim, até a cirurgia, né? Assim, tinha professor que achava que ia ser cirurgiã, mas isso nunca me passou pela cabeça. Talvez clínica, assim. Mas aí eu fiquei patologia ou psiquiatria. Isso é uma coisa bem esquisita, né? Você pensar nisso, porque são coisas muito diferentes. Né? Uma bem concreta, outra mais abstrata, diria eu, não sei. Podemos começar assim. Mas eu não fiz patologia, porque eu gostava do microscópio, de olhar aquelas coisinhas, de identificar, de ver as células. Eu gostava daquilo. Eu não fiz porque tinha que fazer autópsia, né? Eu não...
não estava muito afim disso, de passar, não era uma coisa que me agradava. Aí eu fui fazer psiquiatria. Também uma coisa, sei lá, foi um... Também sempre tive interesse e não sei por quê. Acabei fazendo psiquiatria, fui parar na escola. Também teve toda uma história na Santa Casa com a questão da psiquiatria no sexto ano, que a gente tinha uns professores muito ruins, e inclusive então teve toda uma mudança. O departamento de medicina preventiva era um lugar que era muito interessante, então a gente tinha uma psiquiatria mais voltada para a parte social. Então, naquela época, a gente tinha um interesse voltado para o atendimento da população, que eu acho que hoje em dia ninguém tem. Pelo menos eu não vejo isso na residência, nos jovens talentos, a quem você se refere. Ninguém está muito preocupado com o que acontece com a população em geral, porque eu acho que na minha época, quando eu fiz medicina, quando a gente se formou, a gente tinha uma coisa mais idealizada, em pensar em como seria assistência à saúde. Era o começo dos ambulatórios de saúde mental, o início dos pronto-socorros de psiquiatria no Hospital Geral, uma batalha por ter enfermaria de psiquiatria no Hospital Geral. Então, uma das coisas que a Paulista sempre foi sempre foi uma referência grande em psiquiatria. Acho que na época que eu prestei era a melhor residência que tinha. Porque não era incomparável com a USP, que era um modelo de manicômio, né, da USP. Não sei como é que está hoje também, mas era um modelo bem ruim e, assim, ninguém tinha interesse de entrar na USP. Tinha da Santa Casa, que era que mudou, daí a residência nova, tinha de Ribeirão Preto, que era uma residência relativamente boa. Então, assim, na Paulista, eu acho que tinha de interessante essa intersecção com a clínica médica, que até um certo tempo os residências R1 de psiquiatria davam plantão na clínica médica, fazia um ano de clínica médica. E eu não peguei essa fase. Quando eu entrei, não existia isso. Mas mesmo assim a gente dava plantão no Hospital Geral, né? Que eu acho que é um grande, como você também deu, né, Elcio, fazendo a residência. Sim. Eu acho que é uma grande coisa para o psiquiatra e para os médicos em geral, inclusive para a menor estigmatização da doença mental. Sim. Então, eu sempre trabalhei com isso, trabalhei sempre com transtorno mental grave. Lógico que as outras coisas eu sei atender, né? Sei ver ansiedade, depressão, blá, blá, blá. Mas, assim, muito mais voltado para psicose, né? Minha vida inteira eu trabalhei com psicose. Então, eu fiz a residência. Nós éramos 6 residentes. Eu vejo os residentes reclamando dos plantões, eu fico, gente, nós éramos 6, não tinha preceptor no PS, passava sozinho. Não, é um absurdo pensar isso em alguma coisa hoje em dia, né? Passava, acho que às vezes eu ficava ansiosa, porque você não tinha com quem discutir os casos também. Chegava um delírio tremens, era R1, tinha que tratar. Aí você achava que era alguma coisa clínica, você tinha que falar com o chefe, você é R1, falar com o chefe da clínica para discutir os casos. Não, isso daí não pode ser, a clínica tem que ver. Bom, enfim, era uma coisa assim surreal, né? Pensando hoje em dia, porque não tem sentido, né? Então, e depois, ainda quando no final da nossa residência, vai nós éramos 6 mulheres. Uma das residentes engravidou. E aí a gente teve que cobrir os plantões da gravidez dela. Você imagina que, assim, hoje com 15 residentes, os caras reclamam e falam, gente, não dá para entender, realmente. E sobrevivi, né? Estou aqui vivinha. E eu tô pensando, 6 mulheres na residência? 6 mulheres. 6 mulheres. Era um grupo bem... A gente era bem briguenta. Né? Foi um grupo bem, assim, foi considerado muito difícil. Não sei por quê, né? Porque, assim, essa, sei lá. Bom, enfim. Aí, depois eu continuei no departamento e como voluntária. Aí, na época,
a gente tinha na enfermaria de psiquiatria, eu fiquei como voluntária na enfermaria, daí fui trabalhar também no serviço público, né? No ambulatório de psiquiatria, que até então não existia ambulatório de psiquiatria, que foi o Marcos Ferraz, quando foi secretário, foi coordenador de saúde mental, que foi professor titular da escola, que criou toda a questão da rede de saúde mental naquela época, né, que foi em 1986, 85, por aí, que criou toda uma rede que hoje foi totalmente desmantelada, né? Não foi totalmente, tem os CAPs, mas a questão dos pronto-socorros, a enfermaria em hospital geral, eu acho que houve um grande retrocesso em relação a isso. Também estou meio por fora dessa história. O que acontece no serviço público, não tenho acompanhado muito. Aqui em São Paulo, fora de São Paulo, não sei. Mas aí eu passava a visita todo dia das 8, ou das 7 às 8, ou das 8 às 9, não lembro, com os residentes. Eu via todas as prescrições, discutia todos os casos da enfermaria, e que foi uma coisa que o Ronaldo Laranjeira fazia antes que eu. O Ronaldo era 2 ou 3 anos mais velho que eu na residência. E aí ele fazia isso, ele passava a visita, ele saiu, ele foi para Londres e eu entrei no lugar dele para fazer esse trabalho aí, que era fazer visitas diárias com os residentes, verificar prontuário, verificar prescrição, todas essas coisas. Depois aí eu entrei no mestrado em, sei lá, quando foi? 90, por aí. 90, não, mentira, antes. Porque em 90 eu tive uma filha em 1989, e aí em 91 eu fui para o Canadá fazer eu já estava no doutorado, então. Em 91 eu fui para o Canadá fazer o doutorado sanduíche. E aí fiquei 1 ano e meio lá, voltei, defendi a tese. Aí eu prestei, no mesmo ano que eu defendi a tese, eu prestei o concurso para médico do departamento. E naquela época era completamente diferente o concurso, era um concurso como se fosse para professor, porque a gente tinha que defender currículo, dar aula, tinha banca, era uma coisa completamente... Foi em 94. E aí eu fui aprovada. Foi daí depois não teve mais concurso para médico durante muito tempo. Acho que só foi em 2005, 2004 que voltou a ter concurso. E aí depois em 96 eu tive filho. Bom, do ponto de vista profissional, o que aconteceu? Quando eu voltei em 94, 95, eu voltei para o Brasil. Não, voltei para o Brasil em 92, mentira. Depois que eu defendi minha tese, na realidade, porque eu fiquei fazendo a tese, eu virei coordenadora do PROESC. Tá? E aí, o PROESC já tinha mudado, era uma casinha lá em cima da Machado Bittencourt, que acho que você chegou a conhecer, né? E eu nem lembro quem era coordenadora. Acho que era a Cissa, coordenadora naquela época. E eu fiquei coordenadora do PROESC até 2004. Foi bastante tempo, hein? 10 anos. Bastante tempo, 10 anos. Todas essas coisas aí que existem lá, mini-equipe, tudo isso foi criado nessa época aí. Ah, é? Todas essas... São estratégias. Tudo não, não sei como é que estão, mas mini-equipe com certeza. Divisão de pacientes, todas as coisas foram criadas naquela época. Em 2000, acho que até 2005 eu fui, porque 2005 eu fui, daí que 2005 eu fui fazer o pós-doutorado. E fiquei até 2005, voltei em 2006. No ano 2000, foi criado o PEP dentro do PROESC, quando eu estava no PROESC. Então, o primeiro episódio foi criado, então eu era coordenadora do PROESC, era coordenadora do primeiro episódio, no ano 2000.
Uhum. Daí a gente viu que era uma coisa, não dava para ser no mesmo lugar, a gente já separava os dias dos pacientes, porque ficava uma coisa meio estigmatizante para os pacientes do primeiro episódio. Aí, depois, aí tiveram meus alunos de primeiro de mestrado, né? Sei lá, a Cecília, a Fernanda Lacaz, a Estela, a Nina, a Cíntia, tudo em primeiro episódio. Uhum. Não sei se eu estou esquecendo mais alguém. E a Paula. E aí, em 2005, quando eu fui para o Canadá, eu pensei em fazer clínica de psicose com alto risco lá, né? Alto risco para psicose. Então, eu fui para esse lugar para aprender, para ver como é que é. Quando eu voltei, eu decidi que eu não ia fazer, porque era uma coisa completamente impossível. Achei que era uma coisa que não valia a pena e como hoje em dia está se vendo que realmente Não não vale é a uma pena. coisa que vale a pena. O Rodrigo me encheu a paciência para fazer essa coisa. Eu falei, não vou fazer, porque eu não vou me meter. Eu vi que é uma coisa muito difícil, tanto que a pessoa com Gardi, né, que eu fui fazer a coisa, ela teve que ela tinha uma grant para fazer um ensaio clínico para evitar virar para o Conversão. primeiro episódio, a conversão. Ela teve que parar o estudo porque não conseguiu o número de pacientes suficiente. Uhum. Então, foi uma coisa que eu decidi continuar com o primeiro episódio, decidi sair do ProESC, ficar só no primeiro episódio. Uhum. Aí, depois de não sei quando, mais ou menos, a gente saiu da casa e foi para o prédio, lá como é que chama aquela rua? Borges Lagoa. Da Borges Lagoa. E aí foi super bom, porque daí eu tinha minha sala. Não é que era bom, porque lá no ProESC também era bom, porque eu fiz um monte de ensaio clínico. É... Foi uma época ótima também, porque, nossa, viajava pra caramba, porque tinha um monte de ensaio clínico, e as coisas eram. A indústria farmacêutica levava você para tudo quanto era canto. Então a gente viajava bastante. Não sei se ainda hoje existe isso, mas enfim. Menos. Bom, hoje na Covid não existe nada, né? Uhum. Por isso que eu ainda não me aposentei. Eu falei, vou ficar aqui, porque também se ficar porque o meu projeto era me aposentar em junho. Uhum. Aí, com a Covid, eu falei, gente, mas o que eu vou fazer? Porque não posso viajar, não posso ir para lugar nenhum, ficar em casa sem fazer nada. Então, eu continuei, né? Uhum. Não caí, fazendo supervisão, fazendo as coisas que eu sempre faço. Sabe, professora, que Então, tá. tem um abaixo-assinado aí rolando para impedir a aposentadoria da senhora, viu? Tá. É uma questão assim, eu acho que eu vou continuar, mas a gente nunca sabe. Quando você se aposenta, a gente vai continuar. Mas sempre aparecem outras coisas, né? Então, mas agora não vai aparecer nada, né? Porque está tudo Uhum. meio parado, né? Uhum. Então, é uma coisa que eu acho que foi bom, porque realmente eu não me aposentei. Quer dizer, eu posso me aposentar a qualquer hora, tá tudo certo. É só falar, ok, eu vou lá e me aposento. Uhum. Mas isso é uma coisa que eu não fiz. Enquanto ficar nessa situação, eu não pretendo não fazer, porque realmente, né, você ficar, não poder trabalhar, fazer, Uhum. né, não tem uma coisa muito complicada. E é uma coisa que eu gosto de fazer, né, de dar supervisão, de ver os residentes, né, realmente. Se eu for contar o número de residentes que eu vi na minha vida, é uma coisa assim impressionante, porque sei lá quantos, né? Que eu passava 15 por ano, não sei. Eu acho que eu esqueço até quem são, de tantos que foram. Aí, então, voltei do Canadá, fui pro PEP, continuei no PEP e voltei para a enfermaria, Uhum. como junto com. Porque aí a enfermaria, naquela época, quando eu voltei do Canadá, a enfermaria era uma equipe completamente diferente. Aí o Miguel assumiu a coordenação da enfermaria, falou para eu ir para lá, eu fui, e aí estava o Cássio, continuamos lá. O Miguel durou pouquíssimo tempo nessa função, porque ele foi fazer sei lá o quê, alguma coisa, não sei se livre docência, sei lá, alguma coisa fora. E aí eu virei chefe da enfermaria, porque o Cássio era chefe O departamento. do departamento. Isso.
E aí, quando eu virei chefe da enfermaria, foi uma experiência super interessante, porque a primeira coisa que eu fiz foi, o Pedro era o meu R1, a gente chamou o Pedro, falei, Pedro, nós vamos tirar o cigarro dessa enfermaria, que eu não aguento mais entrar aqui com essas coisas de cigarro. Era uma briga, coisa de gente, os pacientes brigando, a enfermagem tendo que ir lá apartar por causa de um cigarro, que só podia fumar de uma hora. Bom, a gente fez um super trabalho, conseguimos tirar, então ver agitação, porque todo mundo vai, você vai tirar, os pacientes vão ficar super agitados, aplicando escala, foi uma coisa, mas foi super, essa é uma coisa que eu me orgulho, tirar o cigarro de Maria, foi assim, maravilhoso, porque você imagina aquela enfermaria, como é que era, com cigarro, você não pegou isso, pegou? Peguei o comecinho. Comecinho? Ah, Uhum. mas você não era junto com o Pedro, era? Eu entrei junto com o Pedro, fiquei um mês e depois fui pro exército, o exército me buscou e voltou. Ah, tá. Aí você voltou depois. É. Aí quando você voltou não tinha mais cigarro, né? Não, não tinha. É, então. Não, isso é E aí, fantástico. hã? Isso é fantástico. Isso é para se orgulhar mesmo, viu? Porque é Não, porque era um absurdo aquilo, gente. Era gente, paciente grávida, não tinha janela, aquele negócio. Não, era totalmente tóxico aquilo. Então, isso daí, aí depois, então, aí depois eu saí da coordenação. Daí, quando também teve uma outra história, que também teve a coordenação da residência. Uhum. Quanta coisa, né? Pois é. Porque logo depois, aí eu saí e falei, não, eu não vou falar, cara, coordenação do primeiro episódio, coordenação da enfermaria e coordenação da residência. Então, eu saí da coordenação da enfermaria, porque daí o Cássio mudou, a Julieta virou chefe, e Uhum. eu fiquei na coordenação da residência. A gente fez toda uma reestruturação da residência, mudou todo o R3, né, lembra? Lembro, Você não lembro. pegou R3, mudou R3, R1, R2, e foi divertida essa coordenação na residência. Eu gostava como é que fala? Das entrevistas. É, né? Era uma coisa divertida aqui. Traumático isso pro residente. Ah, sim, para o residente era, mas para. Eu imagino, não, já vi as pessoas nervosíssimas, né? Mas vai fazer o quê, né? Eu tentava acalmar, dava pena, dava pena. Aí eu saí da coordenação da residência, não sei quando foi, 2000, sei lá. Quando entrou, quem entrou no meu lugar? Nem lembro. Cássio. Cássio. E, e aí continuei como supervisor da enfermaria, supervisora na enfermaria e no primeiro episódio. Foi isso aí. Então, atualmente é isso que eu estou fazendo. Eu faço. Estava na pós-graduativa e na pós-graduação também, um tempo. Daí resolvi sair da pós-graduação também, porque achei que não estava. É aquela coisa, tem que ficar publicando, não, tem que fazer isso, aquelas regras lá. Eu falei, gente, não estamos assim, não estou para isso. Assim. E aí, tô nisso. Tô fazendo. E aí, lógico, tem, né, as minhas coisas fora do CAISM. CAISM agora, né? Eu acho, assim, eu senti muito a mudança de sair do Hospital São Paulo, para mim foi muito chocante. Principalmente eu que trabalhava na enfermaria enfermaria num hospital geral. Agora eu já me acostumei, tudo bem. Mas no começo foi eu acho que tem que ter uma enfermaria do hospital geral. Não dá para ter dá para ter só o CAISM. O CAISM é uma coisa, mas enfermaria de psiquiatria tem que ter uma no hospital geral. Não dá para ser só essa coisa distante assim. Mas é o que temos, né, É, Nelson? é um nível de cuidado que a gente perdeu temporariamente, espero, né? Mas, E era uma coisa, era uma luta, assim, acho que foi uma luta para conseguir ir para lá. uhum, Conseguimos, a psiquiatria conseguiu, uhum, e saiu. Né? Então, acho que foi uma coisa, para mim, foi uma perda muito grande. Porque toda a minha formação é trabalhando com medicina, né? Então, assim, hoje, atualmente, eu acho que está mais fácil no CAISM, porque
mais ou menos. Também o Hospital São Paulo também não faz essas coisas, né? Então. Então, não é que também, né? Pelo menos no CAISM, acho que tem é mais fácil fazer exame, essas coisas são mais fáceis, mas, enfim, que é uma coisa que eu gosto, né? Da intersecção clínica e psiquiatria. Não, na minha passagem na enfermaria, a gente fez o diagnóstico de neurosífilis, de encefalopatia de Hashimoto. Que é Você tem divertido, que né? afastar, né? Eu acho que quem trabalha com psiquiatria tem que saber medicina, né? Então, acho que as pessoas elas têm uma noção hoje em dia, os residentes, de que você tem que decorar os critérios diagnósticos, e é isso. Não é isso. É super valorizado o critério diagnóstico. O critério diagnóstico não é psiquiatria. Qualquer um pode fazer. Quando eu fazia lá no Canadá, que você tem as research assistants, tudo era psicólogo, aplicava critério. Aplicar critério, qualquer um faz. Não precisa fazer 6 anos de medicina e 3 anos de residência para aplicar critério diagnóstico. Isso daí é perda de tempo. Então, eu acho que a residência, acho que a gente está um pouco colonizado pela questão dos Estados Unidos, né? Porque como lá é obrigatório, por causa da questão dos erros médicos, você ter uma questão muito forte do critério diagnóstico para você dar, para você não incorrer, não ter problema de ser processado, a gente importou totalmente essa parte de que a primeira coisa é fazer o diagnóstico no cross-section, né? E não ver as outras coisas, baseado muito nos sintomas. E eu acho uma perda isso, mas eu acho que é para onde está indo a questão da residência hoje em dia. Não vejo muita... E eu fico pensando, professora, que a sua experiência com psicose, com fases iniciais de psicose, reforça essa sua visão de que os diagnósticos precisam ser longitudinais, né? Sim, eu acho que assim, principalmente em psicose, né? Então, até interessante porque isso é uma coisa que tem me interessado bastante, porque eu estava olhando aqui no Brasil, as pessoas, não sei se aqui no Brasil, estou falando tão assim genericamente, mas assim, pelo menos a impressão que eu tenho, mesmo no CAISM, as pessoas têm uma visão super pessimista das psicoses, em especial da esquizofrenia. O que não é verdade. Se você vai ver os dados epidemiológicos, isso não é real, mas é o que fica. Então, as pessoas acabam pegando as coisas pelo lado negativo, não pelo lado positivo. E aí, o que acontece? Vira um círculo vicioso. Se o paciente vai bem, ele não... então ele não tem esquizofrenia. Se ele vai mal, é porque ele tem esquizofrenia. Então, é óbvio, né? O diagnóstico só vai ser feito se ele for mal. Se ele for bem, não, erramos. Não é? Complicado isso, né? Porque para você pensar toda a questão hoje existe já toda uma corrente e na Europa e na Austrália, principalmente, voltado para a questão de não se dar o diagnóstico logo no início, né? Por causa da questão da heterogeneidade do quadro, de toda, mesmo que preencha critério diagnóstico, né? De você, e se for falar a respeito, tem que ser um modo muito adequado, né? Porque outra coisa que também se confunde, a comunicação do diagnóstico também é uma coisa complicada, né? As pessoas confundem psicoeducação com comunicação no diagnóstico. Comunicação no diagnóstico é obrigação do médico. Ele tem que dar, tem que falar o que tem. Mas não precisa falar, é esquizofrenia, você está fadado a ficar para sempre desse jeito, entendeu? Tem jeitos e jeitos de você falar isso. Mas, enfim... E as pessoas, eu fiz hoje uma psicoeducação, eu falei que ele tem esquizofrenia, que a pessoa fala, gente, isso não é psicoeducação. Né? Isso daí é comunicação de diagnóstico de uma forma um tanto quanto tosca. Né? Então, eu acho que esses cuidados que eu acho que a gente tem que ter, que eu vejo, por exemplo, nas pessoas que acabam ficando comigo no primeiro episódio, tem um jeito muito diferente de olhar para a questão da psicose. Né? Eu vejo, por exemplo, agora na enfermaria está o Pedro, né, que ficou comigo um tempão, a Yáscara, né, que continua lá,
a Laís, a Larissa, as pessoas, o Paravente. Então, são pessoas que têm uma outra... Apesar da Laís também fazer toda a parte dela do ProESC, ela tem toda uma visão um pouco diferente do que é um transtorno psicótico, da abordagem, de quais são os fatores preditivos de melhora e piora, que isso é mais importante, talvez, que os sintomas. Tem que ver espessores, que os sintomas eles variam, eles modulam. Pode ser que de manhã ele tenha, à noite não tenha. Por que de manhã tem, à noite não tem? Então, são coisas que são individuais, e aí você tem que explorar isso individualmente, caso a caso. Que eu acho que fica muito mais rico do que você ficar se prendendo a questão, ouviu voz, mas quantas vezes ouviu vozes? Essas vozes, ela era de noite, de manhã, que horas? E aí as pessoas não entendem, porque que eu fico perguntando, mas escuta, mora onde? Tem janela? E o vizinho, como é que é? Porque o vizinho é importante, todo mundo é perseguido pelo vizinho. Então, assim, são coisas que parecem bobas, né? Mas não são. É parte do fenômeno, não é só a transmissão do pensamento, essas coisas. Existe isso, né? Essa coisa é importante você identificar, mas tem aquilo. O meu vizinho, eu ouvi o meu vizinho me filmando. Aquele vizinho, o vizinho é sempre o problema, né? Ainda mais hoje nessas comunidades, todo mundo mora super juntinho. Então, assim, é interessante essa coisa. É uma visão, assim, mais bem... Não sei se é diferente, né? Não sei se todo mundo... Às vezes eu acho que eu sou diferente, mas às vezes talvez não seja. Professora, você é diferente. Mas diferente, eu acho que talvez até à frente do tempo, né? Você veja, quando você considerou que o jeito que a psiquiatria estava olhando os estágios iniciais de psicose, os pródromos, e percebeu que não era um caminho produtivo, a gente alcançou essa sua percepção uns 15 anos depois, né? Isso é verdade. Foi 15 anos. Agora mas eu falei, gente, mas isso não tem jeito, é muito difícil. Porque agora, você estava até lendo um artigo do Vanoss, do Nemesis lá, e isso fica muito claro nos estudos epidemiológicos, que o modo como vai caminhando para a psicose não é pelo estado, não é pelo alto risco, é por outro jeito. Sim. Então, é interessante isso. Eu gosto de estudar, gosto de ver essas coisas. Assim, gosto de psicose, eu gosto de paciente psicótico. Sabe, professor, uma coisa que me chama a atenção assim, tem um jeito que é muito peculiar seu, que é até despretensioso, assim, e do jeito de se comunicar, do jeito de falar, do jeito despretensioso. E se a gente não estiver muito atento, você não percebe o quanto de experiência, o quanto de conhecimento ultra profundo que está sendo dito, que você está experimentando. Eu lembro presenciar as entrevistas que a senhora fazia nos pacientes psicóticos na enfermaria. Que eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu só entendi que o paciente começava a falar as coisas que eu já tinha tentado falar com ele 2 horas e não saía nada, né? Eu acho que, assim, demonstrar realmente o interesse pela pessoa, né? Eu acho que isso é fundamental. Não é querer saber se a pessoa está ouvindo voz ou não. Se você não tem interesse nele, naquela pessoa empaticamente, ela não vai falar com você. Isso é óbvio. Mas isso é uma questão natural, né? Mas quem não tem isso natural tem que aprender, né? Exato. E eu acho que realmente é possível aprender, né? E é importante... É possível aprender. E eu acho que o fato de termos assim, um modelo como a senhora no departamento e poder vivenciar, experimentar isso, de presenciar uma entrevista sua e ver lá as discussões que você tinha com o Cássio, aquilo é... Continuamos nessas discussões. Aquilo ali vale 500 artigos. Uma reunião. Nossa, Agora ele tá chamando um por um, tá cansativo. Tem agora 15 residentes, mais quinto ano, mais não sei o que. Nossa. Tá... Fantástico, professora. Olha, nós estamos chegando no final do nosso horário. E eu queria finalizar, assim, retomando o começo, né? Como essa é uma conversa para os nossos jovens talentos. Falamos bastante, hein? Então. Como essa é focado nos nossos jovens talentos, eu queria que a senhora falasse um pouco, passasse uma mensagem para eles,
como é que eles podem sonhar com uma carreira tão brilhante quanto a que a senhora tem? Quando você fala jovens talentos, acho que eu vou falar os jovens, né? Não precisa ser talento, né? Talento a gente adquire. Talento, se você põe jovens talentos, eu acho que fica uma coisa. Talento para quê, né? Então, assim, os jovens residentes que querem ser bons psiquiatras, Boa. ou bons pesquisadores, ou ambos, ou qualquer coisa desse tipo, né? Porque talento é uma coisa. Tem gente que tem talento, nasce com talento, tem gente que tem que batalhar muito por certas coisas, né? Não que isso faça desistir. Mas então os jovens residentes, né? Eu acho que eles estarem abertos a tudo. Porque não ficar só voltado para essa questão do diagnóstico, porque parece que o diagnóstico vai resolver, não resolve, né? Aí você deu o diagnóstico, faz o quê? Olhando para a cara do paciente, né? Então, assim, é importante o diagnóstico? Não estou falando que não é importante. É importante saber a CID, é importante saber o DSM, mas não só. Fantástico, professora. E eu posso te dizer que a cada ano da minha formação, cada ano que eu vou ficando mais velho aí na história da psiquiatria, eu admiro mais e mais a senhora e aquelas coisas que você sempre falava na residência voltam na minha cabeça, assim, poxa, podia ter aprendido isso um pouquinho mais cedo, né? Você acha que a gente, isso é experiência, não tem jeito, né? São anos e anos e a experiência, assim, é muito bom ser mais velho, na realidade, porque é um conforto, né? Nesse sentido, é um conforto. É um conforto. Professor, então, assim, só finalizando, dizendo da minha grande admiração por você, pela sua trajetória, pelo seu esforço na formação dos residentes, na construção de serviços de altíssima qualidade, né? A sua contribuição no PROESC, o PEP, que é unanimidade o quanto os pacientes são bem cuidados, o quanto as famílias são bem cuidadas, a evolução dos pacientes que são atendidos no PEP, o quanto as intervenções fazem a diferença. Então, e a admiração que as pessoas têm por você, né? Enfim, eu posso dizer da minha geração ali, eu, o Mansur, o Zugman, assim... É o maior orgulho dessa geração. Assim, e Pedro Pan, assim, de uma admiração profunda pela senhora e que cada dia essa admiração aumenta. Então foi uma grande honra falar com você, professora. Obrigada, boa sorte aí na sua vida de entrevistador. Tá bom, beijão. Tchau, tchau. Tchau.